Eu até me atreveria a falar uma coisa aqui, mas eu não posso. Mas na igreja, no reino de Deus, é desse jeito. As pessoas chegam tímidas, com medo, e aos poucos elas vão perdendo o medo, perdendo a cabeça. Elas vão enfrentando as dificuldades do Evangelho e vão ganhando experiência. Assim como a Deus Witt queria entrar no louvor. Eu sei que ainda ela tem vontade, mas eu não sei o que ainda está segurando ela na cadeira. Amém? Você está preparado mesmo? Quem trouxe Bíblia? Então abra ela aí no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 38 em diante. Eu não sei porquê, mas Jesus me mandou pregar a mesma mensagem que eu preguei sábado, em pleno culto de mocidade. Fui para uma igreja lá no Cafezal, debaixo de chuva. No meio do culto a luz acabou umas 3 vezes durante o período de louvor, mas nem a chuva atrapalhou de chegarmos ao fim do culto. Amém? Amém. Marcos capítulo 5, versículo 38 em diante. É interessante que quando nós confiamos no Deus que a gente serve, que nós servimos, Ele faz cada coisa na vida da gente que nós ficamos surpresos. Eu costumo dizer sempre, falar sempre de mim, da minha pessoa, porque eu sou um da minha família, que os meus familiares não davam nada por mim. Mas hoje está eu aqui, servindo a um Deus que pode tudo, que tudo fez, que não permitiu que eu fosse hoje um traficante e não estivesse morto. Amém? Amém. Quem encontrou, pode ficar sentado mesmo. Está escrito assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes que expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Amém? Amém. Feche seus olhos. Deus, mais uma vez, Pai, eu estou aqui, lemos a sua palavra, nós entendemos que essas coisas que estão escritas, as promessas, as profecias para se cumprir, somente o Senhor pode fazer. Ainda que o homem tente, lute, tente contra, faça, aconteça, ele não vai conseguir fazer certas coisas que estão aqui. Mas nós te agradecemos e te engrandecemos por todas as coisas que o Senhor fez e irá fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Querido, mediante esse texto, Jesus ele me trouxe algumas revelações dos tempos de hoje. E logo no começo, nos fala que ele chegou na casa do principal das sinagogas. Para quem entende de Bíblia, para quem sabe quem é o principal, eram os grandes líderes da igreja na época de Jesus Cristo. E ali se encontrava Jairo, um homem que era um sacerdote, era um profeta da época, e que na época eles estavam num conflito tão grande que após ele ter curado a mulher de sangue, a mulher do fluxo de sangue, Jesus estava caminhando para uma cidade
e ele se deparou com o desespero de Jairo. E Jairo foi até ele, clamando pelo nome dele, que fosse até a casa dele. Mas o que me leva a entender aqui, da seguinte forma, que o povo estava alvoroçado. Por quê? Porque a menina morreu, Jairo não tinha preparado nada, Jairo não tinha feito o funeral da menina. Jairo só estava preocupado em uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive e ele pode fazer muito mais daquilo que eu posso pensar. Aleluia, Deus. Trazendo isso para os nossos dias e para a nossa igreja, eu vejo que muitas pessoas passam, muitas pessoas nos veem na dificuldade e não nos ajudam, não nos estende a mão no dia da nossa angústia. Mas o que acontece é que no dia da nossa angústia, uma pessoa unicamente estende a mão para nós. Essa pessoa se chama-se Jesus de Nazaré. A Bíblia nos tem ele como advogado, como consolador, aquele que pega as nossas causas e transforma ela em solução, aquele que pega as nossas dificuldades e transforma ela em um vaso de feijão, querido. Talvez hoje a sua dificuldade é a libertação do seu marido, talvez é o seu filho que tem problemas em casa, é o seu filho que vive em conflitos, é você que está em conflitos com você mesmo. Mas Jesus ele veio para te dar a solução hoje. Aleluia. E seguindo adiante, diz assim no 39: e entrando lhe disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? Quantas vezes nós temos chorado? Nós temos ficado agitados, não dormimos à noite por preocupações, por causa dos problemas alheios. Talvez é uma dívida que você tem, talvez é uma pessoa que te humilhou, talvez é uma pessoa que te fez algo, que te magoou. Você está com seu coração fechado e não quer se abrir para ninguém. Talvez você tenha conflitos com você mesmo, que às vezes nem você entende. Talvez você se pergunta o porquê, o para que eu estou sofrendo. Eu disse um dia desse, eu falei assim: a vida no Evangelho ela é sofrer, padecer e vencer. Mas o mundo é sofrer, padecer e não conquistar. É por isso que muitas das vezes você vê o ímpio e você pensa assim: o ímpio conquista mais do que eu. Mas para ele perder é muito mais fácil do que o que Deus tem para dar. Asaf disse isso no Salmo 73, que ele viu um injusto e ele quase se desviou pelas conquistas deles. Os pés dele quase se desviam do Evangelho por causa disso. Por quê? Porque nós olhamos para o mundo com um olhar dizendo o seguinte: poxa, o ímpio conquista carro, o ímpio conquista casa, o ímpio conquista os melhores empregos. Mas eu te digo que você tem algo que talvez o ímpio não tenha no momento, que é a salvação, que é a cura, que é o Jesus que vai nos levar para o céu, vai nos dar algo que homem algum ou dinheiro algum nessa terra possa comprar, ou o homem pode dar. E no 40 está dizendo algo que me chama muita atenção: e riam-se dele. Porém, tendo feito sair, tomou o pai e a mãe da menina e entraram onde é que a menina estava deitada. Dois fatores aqui me chamam a atenção: riam-se deles e onde a menina estava deitada. Eu trazendo isso para os nossos tempos, quantos de nós não estamos prostrados? Quantas igrejas não caíram? Quantas portas não se fecharam por uma simples palavra? Talvez você vive e fale assim: mas a minha vida está muito bem. Está muito bem até o presente momento. Mas quando as pessoas começam a te afrontar, quando as pessoas começam a rir, o seu semblante ele vai caindo. Você vai ficando triste, você vai perdendo as suas forças, você perde as suas esperanças. Talvez você está à beira do caminho pensando assim: Jesus vai passar aqui, e as suas esperanças de ele passar já se foram embora há muito tempo. E ele não passa, o seu coração desespera. E aonde a menina estava deitada? Quantos de nós já não estamos mais sentados na fé? Nós começamos de pé, ficamos sentados, com pouco estamos deitados. Já não estamos mais preocupados com evangelismo, já não estamos mais preocupados em ganhar almas.
Estamos preocupados simplesmente em vir